STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Bruno de Faria e sou analista de comunicação para o grupo STT. Estou aqui com Samara, analista de departamento pessoal sênior, e Adriana Gouveia, advogada, convidada para o nosso episódio especial, e queremos falar sobre quais as vantagens de terceirizar serviços. Boa tarde, gente, como vocês estão? Boa tarde, Bruno, Samara. Eu quero estender também os meus cumprimentos aos demais membros dessa empresa, agradecer a todos vocês pelo privilégio deste convite. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. É muito importante falar um pouquinho das vantagens da terceirização de serviços, principalmente porque o setor de serviços, ele representa 70% das empresas no país. E ontem, dia 12 de maio, Bruno, só dando fazendo um breve comentário, uma breve referência em relação à importância desse setor, nós tivemos uma excelente notícia, ela foi veiculada junto à CNN, que trouxe a informação através de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que comprovou que nós tivemos uma recuperação alcançando o maior nível desde maio de 2015. E com esse crescimento, nós ficamos 7,2% acima do patamar pré-pandemia. E eu só estou querendo fazer esse ponderamento para demonstrar a força e a importância do setor de serviços para a economia do país. Perfeito, Adriana. Perfeito, gente. Vamos começar o nosso bate-papo, então, falando o básico, né? Que seria o que é a terceirização de serviços e quais deles podem ser terceirizados. É uma relação comercial entre as empresas, onde de um lado teremos a contratante, que também é denominada tomadora, e ela vai efetuar a transferência de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade fim, para uma outra empresa, uma outra pessoa jurídica, que será a prestadora de serviço, que também é conhecida como contratada ou empresa terceirizada. É muito importante ressaltar que nessa relação, essa empresa terceirizada, ela que é responsável pela gestão desses funcionários que ela disponibiliza para trabalhar junto à tomadora. Ela é quem vai fazer a contratação, a remuneração desses funcionários, ou então, se houver uma disposição contratual, ela poderá subcontratar outras empresas para a prestação desses serviços. A outra pergunta foi quais podem ser terceirizados, é isso, Bruno? Exato. Tá. Em relação a isso, eu vou pedir para vocês uma permissão para abrir só um rápido parênteses em relação ao assunto, porque é muito importante trazermos assim ao conhecimento que até o ano de 2017 nós não tínhamos uma regulamentação da prestação da terceirização de serviços no país. A única regulamentação que havia era em relação à mão de obra temporária. E com a promulgação dessa lei e também com a reforma trabalhista no ano de 2017, mais precisamente, legislação 13.429/17, 13.467 de 2017, nós conseguimos uma regulamentação em relação a essa atividade profissional que já vinha assim, sendo praticada há muitos anos no país. E outra relevância em relação a esse assunto é que as empresas, com essa regulamentação, elas entenderam pela licitude da terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim. E o que significa isso, né? Essas questões de atividade meio, atividade fim, qual a importância e a relevância disso? Durante muitos anos também nós tivemos e temos ainda discussões judiciais que entendem que era permitido somente às empresas terceirizar aquilo que seria atividade meio. O que é atividade meio? É aquela atividade que não tem nenhum tipo de influência direta com a operacionalidade do negócio, né? Então, as empresas que faziam terceirização da atividade fim, muitas vezes tinham essa terceirização considerada como ilícita dentro de um processo judiciário e
todo o processo, a prestação de serviço era considerada ilegal, né? Era considerada ilícita porque não havia uma regulamentação. Com a regulamentação da lei, hoje nós temos isso, de certa forma, mais garantido para que as empresas tenham mais segurança em poder fazer suas transações comerciais e suas contratações, tanto da atividade meio quanto da atividade fim, que é aquela que está ligada na rotina, diretamente ao segmento de atuação da empresa. A redução de custos é realmente um benefício da terceirização? E quais outros benefícios, além da parte financeira, a gente pode ter com a terceirização de serviços? Então, Samara, é muito importante a sua pergunta, porque muitas empresas, elas acabam tratando a terceirização como se a vantagem fosse a redução de custos, mas é muito importante que a empresa que vai contratar uma prestadora de serviço, que ela faça primeiro uma análise em relação a quem é esse prestador de serviço, se essa empresa está capacitada, se ela está qualificada, se ela possui expertise, porque se você tiver uma empresa qualificada nessa expertise, essa redução de custo, ela acaba sendo um reflexo, né, da própria relação de trabalho. Caso não tenha, essa empresa não seja qualificada, caso você não saiba, a empresa não escolha direito o seu parceiro, não faça as pesquisas, não seja diligente da maneira como se deve na contratação, ao invés de um custo, você pode ter uma terceirização, como eu falei anteriormente, uma terceirização ilícita, e isso pode trazer algumas complicações para a empresa tomadora, mas sabendo escolher o parceiro, as vantagens são inúmeras, e eu vou citar algumas conforme você me pediu. Uma delas é a redução do absenteísmo. Por que a gente fala de redução do absenteísmo? Porque a contratante, ela não vai precisar mais se preocupar em realocar um funcionário em caso de ausência, licença médica, férias, principalmente porque são fatos, óbito, algumas vezes precisa deixar o ambiente de trabalho, se ausentar porque faleceu alguém da família, então são assuntos naturais e corriqueiros e assuntos que realmente acontecem no dia a dia. E o contratante não vai precisar mais se preocupar com isso. Por quê? Porque ele já terá uma empresa prestadora de serviço que vai fornecer a mão de obra adequada, que vai ter o comprometimento na entrega da prestação, né, daquilo que ficou acordado e que é responsável pela gestão desses funcionários. E essa redução evita até mesmo que o contratante precise contratar, né, outros funcionários e ter uma outra mão de obra para substituir funcionários ausentes. Isso também geraria um custo. Com a redução desse custo, ele pode estar priorizando todos os investimentos dele. Priorizando de que forma? Com esses encargos laborais, com esses valores que seriam investidos nessas substituições, ele pode estar empregando também na atividade fim. Outra forma importante dessa priorização dos investimentos é a própria questão dos benefícios que são dispostos em uma convenção coletiva. Muitas vezes a tomadora tem, além dos encargos que já são conhecidos, ela ainda tem os benefícios relacionados, os benefícios determinados pela convenção coletiva, que tem força de lei e precisa ser seguida. Então, muitas vezes, ao fazer a terceirização de um serviço, ela vai contratar uma empresa e vai reduzir esse investimento, né, esse custo. Na verdade, é muito importante eu deixar bem claro aqui que eu não estou incentivando demissões de funcionário para contratação de terceirização. Eu acho que tudo isso depende mesmo do próprio planejamento da empresa. Quando você contrata uma empresa que possui uma expertise em determinado assunto, você pode realocar esse funcionário que, por exemplo, estava exercendo uma atividade de departamento pessoal que não é a atividade fim da sua empresa e deixá-la numa linha de frente para com que consiga atrair mais clientes, dar um maior atendimento para os seus clientes e delegar essa função de departamento pessoal para uma empresa terceira que tem a expertise e que já tem os profissionais adequados para atender as necessidades. Eu acredito que tudo isso traz um ganho e um avanço para a própria empresa frente até aos seus concorrentes.
E só terminando a pergunta, Samara, outro ponto importante é o próprio investimento na tecnologia e na questão da capacitação, porque uma empresa de terceirização, ela precisa constantemente investir em tecnologia para trazer toda a questão de segurança de informação, proteção de dados, e também investir nos funcionários, na qualificação, justamente para que ela esteja sempre à frente da sua concorrência. Então, algumas vezes são investimentos que a contratante teria para poder estar se resguardando, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas vezes você teria que, num departamento pessoal, direcionada para um departamento pessoal, exemplificando, você já contratando uma empresa terceirizada, essa empresa já teria toda a documentação, já teria tudo aquilo que você precisa justamente para poder já te deixar em compliance com as legislações vigentes. São inúmeras as outras vantagens que eu teria aqui para poder passar para vocês, mas como o tempo é curto, eu vou deixar essas mais como prioridades. Perfeito, Adriana. Bom, partindo para a próxima pergunta, seria: quais são as responsabilidades legais de um processo de terceirização? Bruno, as responsabilidades, elas surgem para os dois lados. Quando nós começamos a terceirização, vou até citar exemplos eu atuo no mercado há mais de 15 anos, quando nós não tínhamos ainda uma regulamentação e as empresas ainda falavam em terceirização, estava começando um processo de terceirização, assim, engajado com mais força, né? Na verdade, não seria nem começando. Muitas pessoas entendiam que o fato do tomador contratar uma empresa terceira o isentava de todas as responsabilidades, o que era mero engano, porque haviam judicializações e essas partes acabavam se comprometendo e sendo condenadas e tendo que recolher verbas trabalhistas, entre outras situações. Então, eu entendo que a responsabilidade, ela surge para os dois lados. Como eu falei, não sei se foi na segunda ou na terceira pergunta, quando a gente fala de um dever de diligência das partes devem ser diligentes em quem elas contratam para essa prestação de serviço. Primeiro, ambas devem estar em compliance com a legislação, elas devem respeitar os direitos e cumprir com as obrigações que foram estabelecidas dentro de um contrato, elas devem estar inseridas nos órgãos competentes, Certo. e o principal, Bruno, evitar uma subordinação dos funcionários terceirizados com a tomadora. Isso é muito importante para com que não seja caracterizada a ilicitude da terceirização. E isso é o que muitas vezes algumas pessoas falam, mas terceirização tem os riscos existem para todas as áreas, todos os segmentos de negócio, mas se você realmente seguir os requisitos da terceirização, você vai ter muitas vantagens. E, só para terminar, tem outras duas informações que são muito importantes também em relação a essas responsabilidades legais, que é o tomador fazer uma supervisão se o prestador de serviço realmente está realizando a entrega das declarações necessárias aos órgãos de fiscalizações, ao governo, em tempo hábil, com expertise, porque justamente se você não tiver um profissional, um prestador de serviço que realmente tem o conhecimento, você também estará sujeito às multas e sanções administrativas, além de processos. Isso é muito importante. Então, é essencial que as partes garantam a eficácia e a eficiência de toda a gestão deste processo. Legal. Acredito que essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela esteja um pouco ligada a essa última, né? Que quando a gente fala da terceirização, quais são os cuidados legais que nós precisamos ter quando um colaborador está no cliente? Tamara, sua pergunta é muito pertinente quando a gente fala de terceirização de serviço, principalmente quando a gente está terceirizando, quando as empresas estão terceirizando e disponibilizando uma mão de obra a serviço de um cliente, ela precisa entender que, agora eu vou falar um outro lado
que, da mesma forma que eu falei anteriormente, que muitas vezes o tomador entendia que ao contratar uma terceirizada, ele não tinha responsabilidade, que a responsabilidade era da terceirizada, e isso trouxe condenações, aqui nós temos o inverso. A terceirizada não pode simplesmente deixar o seu funcionário à disposição da empresa sem saber como que ele está sendo tratado, sem saber como está ocorrendo toda essa relação entre as partes, principalmente porque é dele o dever de dirigir, orientar, da própria terceirizada, a responsabilidade em relação a esses serviços. E o mais importante é com que ele fiscalize mesmo se o funcionário está cumprindo aquilo que ficou estabelecido no contrato comercial, porque a nossa legislação, como eu falei, ela foi regulamentada e dentro dessa regulamentação, ela veda a utilização do funcionário em atividades distintas daquilo que foi um objeto contratual. Isso é importante também para com que as partes, quando forem elaborar essa minuta, que especifiquem exatamente quais seriam a prestação de serviços, quais seriam as atividades destes funcionários, justamente para com que não haja um desvirtuamento da terceirização e com que ela não seja caracterizada uma ilicitude, justamente são esses os requisitos principais. E é muito importante também que tanto a empresa terceirizada quanto o tomador tenham todas as cautelas necessárias naquilo que se refere às normas de saúde e segurança no trabalho. É muito importante que ambos estejam adequados e realmente orientando, instruindo e se comprometendo em garantir ao funcionário a melhor qualidade de saúde, porque isso, na verdade, é um investimento. Investir na saúde do funcionário, isso traz retorno justamente para a empresa também. E no caso do tomador, conforme eu informei, é importante que ele faça a fiscalização. Eu não sei se eu já respondi isso anteriormente, mas, de qualquer forma, eu acabo ressaltando. É importante que o tomador fiscalize se a empresa está cumprindo com os recolhimentos junto aos órgãos, como o INSS, FGTS, porque caso a empresa não esteja recolhendo e haja uma ação judicial, essa empresa, a tomadora de serviço, em uma condenação, poderá sofrer uma sanção e ser responsabilizada subsidiariamente em caso de ausência, ou seja, após uma execução. Estou falando isso já no âmbito judicial para explicar o que é uma responsabilidade subsidiária, havendo uma condenação, transitado em julgado, não havendo mais recursos, a parte entrando como execução em busca de receber o que ficou determinado na sentença, os valores que foram determinados na sentença, se a empresa que foi condenada, que é a prestadora de serviço, que é a terceira, não disponibilizar de bens para garantir a satisfação da obrigação deste funcionário, após todas essas diligências, a tomadora ela acaba fazendo parte e sendo obrigada a efetuar esses pagamentos. Então, é muito importante que as partes sejam bem diligentes nesse sentido. Perfeito, Adriana. Outro ponto importante, Adriana, é a questão da segurança, né? A segurança da informação, que é um assunto muito, muito importante ligado ao trabalho hoje em dia, já que tudo é feito digitalmente. Então, no Brasil, é claro que a gente tem a lei de proteção de dados, quais são as medidas que devem ser tomadas por uma empresa terceirizada e o que a empresa que terceiriza precisa saber também sobre segurança da informação, sobre essa questão das leis de proteção de dados? Ai, Bruno, eu adorei sua pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela foi promulgada no ano de 2018, a Lei 13.709, mas ela entrou em vigência, tem uma discussão se foi em agosto de 2020 ou setembro, mas o importante é que em 2020 ela já estava vigente. E com isso, as empresas passaram também a precisar resguardar e respeitar os interesses do titular de dados pessoais. Isso é importante porque um funcionário é um titular de dado pessoal. Então, é importante que a empresa saiba tratar, saiba cuidar e esteja trabalhando, esteja atuando, esteja utilizando, usando esses dados somente dentro daqueles princípios que são estabelecidos pela lei. E eu só vou citar alguns princípios mais importantes, né? Todos são, mas assim, os mais relevantes, que é o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade,
necessidade, para com que você não use um dado de maneira desnecessária. Isso é importante porque, Bruno, nós temos hoje, atualmente, cerca de 600 decisões judiciais envolvendo LGPD. É uma legislação nova, nós não temos praticamente uma vigência nem de 2 anos, é 1 ano e meio praticamente, nós já temos 600 decisões judiciais, onde existem condenações tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista. Tá bom? Agora, para você entender um pouquinho como essa parte, como que uma empresa pode ser condenada quando ela utiliza o dado de uma funcionária, o dado de um funcionário, de uma forma que não esteja dentro desses princípios estabelecidos pela lei, houve uma condenação no Tribunal de Minas Gerais, essas informações estão disponibilizadas pela Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, e eles disponibilizaram uma série de ações judiciais que tratavam desse assunto, do assunto da LGPD. E eu trouxe 2 que eu achei extremamente relevantes, onde aponta em um caso que foi no Tribunal de Minas Gerais, onde a empresa foi condenada por danos morais, porque simplesmente ela incluiu na sua web, na sua página, no seu site da internet, o telefone da funcionária, que é um dado pessoal, justamente considerando como se fosse o dado da empresa. Então, a condenação foi realmente, além de outros artigos do Código Civil, o que para nós teve muita relevância, foi o próprio juiz ter fundamentado também sobre a violação dos artigos 7º, 6º, que seriam os princípios, a forma como você precisa utilizar esses dados, e que trouxe essa condenação. Então, a importância de você realmente saber o porquê que você está tratando esses dados, de que forma você vai tratar esses dados e como serão feitos esses tratamentos. E um outro importante, nesse caso, já é uma situação mais confortável para a empresa, que está em compliance, é claro, que foi um empregado que ele acabou infringindo um termo de confidencialidade quando ele transferiu alguns dados pessoais para um correio, para um e-mail, para o seu e-mail, alguns dados sigilosos, para o seu e-mail pessoal. Ele foi demitido por justa causa, ingressou no judiciário, isso ocorreu aqui no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, pedindo justamente a reversão dessa demissão de justa causa para uma demissão imotivada, que é o que geralmente eles pedem em caso de justa causa, e o juiz entendeu por bem que não, que a empresa estava certa, porque ele havia sido orientado sobre a importância da confidencialidade, e ele também tinha assinado uma política de segurança da informação. É por isso que é muito importante que as empresas, além de investimento em software, em criptografias, além de investimentos tecnológicos, elas também investam nas boas práticas e segurança. Certo. Isso, inclusive, é um artigo da própria Lei Geral de Proteção de Dados, artigos 50, 51, da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Bom, não sei se tem mais algum comentário, mais algum ponto importante para citar. Bruno, não, da minha parte, pode agradecer já? Sim. Bruno, eu poderia ficar aqui horas falando de terceirização, falando de Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu sei que o nosso tempo é curto. Eu procurei respeitar ao máximo esse tempo, espero ter conseguido e espero ter trazido as informações de maneira bem clara. De qualquer forma, estou à disposição de vocês, reiterando meu agradecimento pela participação breve e me colocando à disposição para trazer novas informações, novos esclarecimentos, caso tenha alguma dúvida ficado pendente, e também dizendo, como eu falei, que foi um breve resumo, né, porque a terceirização, só a terceirização nós poderíamos levar no mínimo umas 2 horas só falando dos benefícios que ela traz. Perfeito, Adriana. Muito obrigado, Adriana, Samara, pela presença, e eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Eu agradeço, um abraço, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.